Olá, galera! Vamos continuar a nossa aulinha. Nós fizemos a correção até a página 36 e agora nós começamos um novo conteúdo de gramática. Então, nós vimos no capítulo passado a regência verbal e agora, no nono, nós vamos então para a regência nominal. A regência verbal está ligada aos verbos. A regência nominal está ligada aos seus nomes, substantivos, adjetivos, advérbios, né? Então, no capítulo anterior, os verbos e os seus complementos pode-se dar com ou sem preposição, que foi o que a gente viu, né? Há casos também que o verbo não exige complemento. Só para relembrar, então, meu verbo intransitivo, que não precisa de complemento, a menina dormiu. Pronto, todo mundo entendeu, né? Meu pai comprou o quê? Comprou um carro. Eu tenho um complemento sem preposição. Indireto, Joana concordou. Quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, o verbo precisa aqui de preposição, por isso que ele é indireto, né? E o direto e indireto que a gente não viu é que eu tenho os dois, então, né? Entregamos o que a quem? Entregamos a encomenda. A quem? A cliente. Os dois. Chamado também de bilateral. Como já vimos, esse estudo está ligado ao que chamamos de regência verbal, que trata da relação de interdependência entre o verbo e os seus complementos, tá? Aí diz assim, releia o trecho a seguir extraído do texto Como o Mal se Espalha para resolver as questões 13 e 14, tá? Então, eu tenho o seguinte, após a compreensão do conteúdo, é acionado o sistema límbico. Observe aqui, ó, que entre as palavras compreensão e conteúdo foi utilizada a preposição. Aqui do ladinho nós temos as preposições, olhem só, passem o marca-texto aí na apostila de vocês. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, sobre, entre, para, por, sob, sobre. Sublinhem, destaquem aí na apostila de vocês, tá? Então, que preposição é essa? A preposição de, né? Que aparece contraída, né? Com o artigo do, ou o artigo o, por isso que ficou do, é óbvio, né? Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Veja como ficaria a frase sem o complemento. Então, após a compreensão, é acionado o sistema límbico. A pergunta que logo nos vem à mente é compreensão. Compreensão de quê? Essa ligação entre a palavra compreensão e o seu complemento do conteúdo está ligada à regência nominal. E aí aqui na apostila de vocês, vocês têm esse quadrinho que vocês vão marcar um asterisco, prova, estudar para a prova e vão passar o marca-texto, que é super, hiper, mega, master importante. A regência nominal consiste na relação entre os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, como eu falei para vocês, e os seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos, o termo regente e o termo que é regido. Quem manda e quem é mandado por ele, tá? Então, o termo regente é aquele que rege, é aquele que comanda a minha oração, e o termo regido é aquele que é comandado, então, né? Então, olhem só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo, né? Quem tem medo de alguma coisa. Medo do quê? Medo do escuro. Então, esse é o termo regido no caso, tá? Considerando a explicação do quadro ao lado, registre o termo regente. No caso aqui é o quê? Eu tenho, né, após a compreensão. Quem tem compreensão de quê? De alguma coisa. Qual é o termo regido? Compreensão do
conteúdo no caso, tá? Bem o que a prof explicou aqui para vocês. Agora, a número 15. Veja este outro exemplo. É acionado o sistema límbico responsável por emoções e impulsos responsivos. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que exige. O adjetivo responsável exige a preposição por, né? Responsável. Quem é responsável por alguém, por alguma coisa. Então, por emoções, tá? Aí, nós temos ainda aqui a número 16, né, para terminarmos, que pede para que vocês preencham, né, os espaços aqui com contrações, ó, de mais o o, que é o do, de mais a da, por, pelo e etc. Então, nós teríamos o seguinte: como o ódio viralizou no Brasil. Nos últimos 11 anos, quase 11 milhões de denúncias relacionadas a quê? A crimes de ódio na internet foram recebidas por quem? Pela Central Nacional de Denúncias e Crimes. Isso significa que por dia, pelo menos 2.000 páginas contendo evidência de quê? De crimes, como nazismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes, crime contra quê? Contra quem? Contra a vida. Maus tratos a animais, pedofilia foram denunciados no Brasil. Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto em 2017 despencou quase pela metade para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, o total de quê? Total de denúncias ultrapassou 350 mil, o que demonstra uma banalização de quê? Banalização do ódio nos últimos tempos. Então, aqui são as preposições e ou contrações que preenche corretamente a lacuna, tá? Na próxima, era a página 36 e página 37, né? Na próxima aula, nossa aula online, a gente vai ver então essa regência nominal. Essa listinha é muito importante para vocês estudarem para a prova. E aí a gente vai ver então essa regência melhor na aula online de sexta-feira, que a prof vai passar esses exercícios agora para vocês lá no livro de atividades. Vamos treinar esse assunto agora para a prova, antes de adentrarmos aqui ao complemento nominal, certo? Um beijo e um queijo e façam as atividades que a prof vai passar do livro de atividades para sexta-feira. Beijo, galera. Tchau!